Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Abra o seu coração para aquilo que Deus quer falar com você nessa manhã toda especial. E o texto de hoje é 2 Samuel, a partir do versículo 7 do capítulo 15. 2 Samuel 15, 7. Ao cabo de 4 anos, disse Absalão ao rei: deixa-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque morando em Gezer, na Síria, fez o teu servo um voto, dizendo: se o Senhor me tornar a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então lhe disse o rei: vai-te em paz. Levantou-se, pois, e foi para Hebrom. Enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Também Absalão mandou vir Aitofel, o Gilonita, do conselho de Davi, da cidade de Giló. Enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata, e crescia em número, e o povo que tomava o partido de Absalão. Então veio o mensageiro a Davi, dizendo: todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito. Lance sobre nós algum mal e fira a cidade ao fio da espada. Então os homens do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos, para tudo quanto determinar o rei nosso senhor. Saiu então o rei, e todos os da sua casa o seguiram. Deixou, porém, o rei 10 concubinas para cuidarem da sua casa em Jerusalém. Então nós vemos aqui Davi fugindo da rebeldia, do motim de Absalão. Nós vemos que como Absalão, de maneira sorrateira, levanta e se rebela contra o seu próprio pai, o rei Davi. Mas o que nós podemos aprender desse episódio? De um lado Davi, do outro lado Absalão. Nós vemos aqui que faltou em Absalão a lei do respeito. Davi era o seu pai. Absalão assume o poder aqui e Davi foge, infelizmente, é o que nós vemos em 2 Samuel 15, de 1 até o 37. Você pode ler aí na sua casa. Você vai ver, li apenas um pequeno trecho que fala dessa parte central, desse levante, desse motim, dessa rebeldia de Absalão, que nós estamos falando alguns dias sobre essa situação toda. Então, algum tempo depois que tirou a vida do irmão Amnon, nós vemos Absalão retornando a Jerusalém debaixo da permissão do seu pai. Primeiro ele foi banido da presença do rei, mas depois ele volta para Jerusalém com o consentimento do seu pai. Mal Davi sabia que esse levante, essa rebeldia, esse motim estava para se levantar contra ele. Nós vemos Absalão ganhando poder e assumindo a posição de liderança em Israel, ganhando, roubando, cativando o coração das pessoas na porta do palácio de Davi. Nos anos seguintes, Absalão então se torna um líder cada vez mais forte, cada vez mais influente na terra de Israel. E do que até o seu próprio pai, Davi, foi perdendo essa influência, enquanto Absalão foi adquirindo e roubando o coração das pessoas ao longo do tempo, no seu retorno a Jerusalém. Apesar de habilidades naturais, da liderança aqui de Davi, de alguma forma ele perdeu talvez algumas das suas convicções e a sua determinação. A idade foi avançando, a sua determinação e a sua convicção foi caindo. Antes do final desse capítulo, vemos Davi fugindo do seu próprio filho. Foi o trecho que nós relatamos aqui para vocês que estão nos assistindo. Isso invoca aqui, a lei do respeito. O que faltou para Absalão foi a lei do respeito. A Bíblia diz: honra o teu pai e tua mãe, para que te vás bem e tenha longos dias sobre a terra. E nós vemos que faltou aqui a lei do respeito do filho com relação ao seu pai. Do filho, Absalão, com seu pai, Davi. Pessoas geralmente seguem líderes que são mais fortes do que elas. Vou repetir, pessoas
geralmente seguem líderes que sejam mais fortes do que elas. Será que você é um líder forte? Será que você, sempre lembrando que, segundo John Maxwell, o pai da liderança, liderança é influência. Será que você tem uma influência forte, uma impressão forte no coração das pessoas? Pessoas geralmente seguem líderes que são mais fortes do que elas. Não é difícil concluir o porquê que Absalão arrebanhou tantos israelitas do lado dele. Nesse episódio fica bem claro o contraste entre Davi de um lado e Absalão. Por exemplo, Absalão, nós vemos aqui nesse episódio, reunindo recursos e armas em prol do seu motim. Por outro lado, Davi não sai mais para batalhar, já se torna meio que acomodado, e daí vem aquela tragédia de Urias e Betseba, a mulher que ele se envolveu pulando a cerca. Segundo lugar, aqui fala sobre justiça e sobre atender a necessidade dos outros. Absalão rouba, cativa o coração das pessoas, impregnando no coração delas e trazendo à tona aqui o desejo por justiça e de atender a necessidade dos outros. Será que nós temos aplicado a justiça nos nossos afetos, nos nossos relacionamentos? Será que temos atendido a necessidade dos outros, sido a melhor versão possível de nós mesmos para as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente os nossos entes queridos, os nossos familiares? Nós vemos que Davi, por outro lado, diferente de Absalão, não provê número suficiente de líderes ao seu redor. Em terceiro lugar, nós vemos como Absalão furtou com seu carisma o coração das pessoas. Absalão furtando com o seu carisma o coração das pessoas. Já Davi fica distante, sem contato com algumas pessoas, deixando uma lacuna, um vácuo de poder. É o que nós vemos de contraste aqui entre Absalão e Davi. Em quarto lugar, nós vemos Absalão arrebanhando pessoas com a sua própria visão de se tornar rei, o novo rei de Israel. E por outro lado, vemos Davi mantendo a visão politicamente correta da lei mosaica, da lei de Deus, temendo ao Senhor. É claro que no final nós sabemos, Deus respalda Davi e rechaça e abomina a ação de Absalão. Absalão se auto-sabota e morre de forma trágica, pendurado numa árvore cheia de flechada. Em quinto lugar, vemos Absalão levantando-se corajosamente para liderar Israel. Vemos coragem. Absalão se levantando com coragem para liderar Israel. E por outro lado, vemos um Davi apático, fugindo com medo do seu próprio filho Absalão. Tá bom? É claro que, graças a Deus, nós vemos ali os seus soldados levantando, erguendo Davi emocionalmente. E o final dessa história nós já sabemos. Davi triunfa sobre Absalão, mas vemos características de Davi aqui negativas nesse episódio. Ele não sai mais para batalhar nesse período, ele não provê números suficientes de líderes ao seu redor diante desse motim. Nós vemos em terceiro lugar, ele fica distante, sem contato com as pessoas, meio que isolado. Por isso surgiu essa lacuna de poder. Nós vemos em quarto lugar, Davi mantém uma visão politicamente correta da lei, isso é correto, é maravilhoso. Mas em quinto lugar, vemos Davi fugindo com medo de Absalão. Já por outro lado, Absalão reúne recursos e armas. Absalão fala sobre justiça e fala em atender a necessidade das pessoas. Absalão, de alguma maneira, furta com o seu carisma o coração das pessoas. E em quarto lugar, arrebanha pessoas com a sua visão. E em quinto lugar, levanta-se de forma corajosa para liderar Israel. É claro que como a motivação de Absalão era escusa, era corrupta, e a atitude de Absalão faltou com a lei de respeito de honrar seu pai e sua mãe, esperar o seu devido tempo, até poderia ter sido um rei de Israel. É claro que Deus, na sua soberana vontade, já havia escolhido Salomão como sucessor de Davi, por uma escolha do próprio Davi e também com as características de Salomão, mas Absalão quis encurtar o processo, tomar um atalho, quis de alguma maneira assumir algo que Deus não lhe havia dado, e dessa maneira, infelizmente, terminou de forma trágica. Mas é interessante nós analisarmos e pensarmos essas duas características e aprendermos nesse lindo episódio
da Bíblia Sagrada. Que você seja um líder segundo o coração de Deus. Que você exerça influência forte no coração das pessoas. Que você use o seu carisma não para levantar um motim, se rebelar contra as autoridades instituídas por Deus, como infelizmente Absalão fez, mas que você use o seu carisma, a sua empatia, a sua capacidade de conquistar o coração das pessoas para a glória de Deus, em prol do reino de Deus, segundo os princípios e valores do reino de Deus, jamais se levantando contra autoridades que Deus estabeleceu na terra. Podemos aprender com tudo isso e podemos realmente trazer lições preciosas para o nosso coração. Desde já, guarde essas lições preciosas na sua vida, no seu coração. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Quero mandar um abraço para a Maria Danque, nossa querida lá de Toledo, a Flávia de Souza, o Aneraldo Fé, a Tataísa, que estão aqui conosco, o Rodrigo Nicos, o Antônio Correia, a Ana Paula Rossi, o Renan Piscinati, o Edmilson Siqueira, Rosângela Roveder e a Pri Frank também, que estão aqui, todos esses nossos amados irmãos. Um grande beijo. Deus os abençoe, que a graça e a paz do Senhor. Você que chegou no finalzinho dessa live, essa live vai ficar disponível para você no Instagram, no YouTube também, nós postamos sempre, no Facebook e agora temos também no Spotify. 2 canais, o canal da Igreja Casa na Rocha, você colocar na lupinha, Igreja Casa na Rocha, vai aparecer o canal do Pastor Giovanni e o canal também da nossa comunidade, da nossa igreja, tá bom? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Deixe seus comentários, da onde você está nos assistindo, o que você achou desse vídeo, que lições preciosas você aprendeu nesse episódio entre Absalão e Davi, a famosa fuga de Davi de Jerusalém e o levante do seu filho Absalão. Segunda Samuel, capítulo 15, fala sobre esse episódio de 1 a 30 e pouco, até o 37, nós vemos esse episódio. Dá uma lidinha aí na sua casa, a Flávia também, lá de Palotina. Deus te abençoe, querida, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, tá bom? O Reinaldo Ricardo também aqui ao vivo, seja abençoado no nome de Jesus. O link de descrição está aqui debaixo. Aqui no link de descrição você tem as informações do nosso ministério, os dias de culto, também tem todas as informações, se você sentiu o desejo de exercer a sua generosidade, semear no nosso ministério pastoral, na nossa casa pastoral. Que Deus te abençoe desde já, nós te agradecemos por todo o carinho, por todo o amor, por todo o afeto de estar conectado conosco. Pega esse link, compartilhe, se você está no YouTube, dá um joinha, siga o nosso canal, não se esquece, e compartilhe com o máximo de pessoas, é o que nós te pedimos de todo o coração. Que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor te encha com a sua paz, que a graça e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração em Cristo Jesus, te dê vitória, triunfo, bênção e glória no nome de Jesus, que você tenha a sabedoria de Davi, o coração também, a mente de Salomão e jamais o coração corrompido de Absalão. Que a bênção, a graça e a glória do Senhor esteja sobre todos nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Um grande abraço, beijão, Deus os abençoe. Amém.